Torne-se uma pessoa confiante e imparável. Ative a sua aura de vencedor. Eu quero compartilhar hoje aqui com vocês alguns insights que eu estou tendo lendo esse livro aqui, Cabeça de Campeão. Um livro aí muito interessante que está me trazendo muitos ensinamentos, muitos conhecimentos. E eu vou compartilhar um pouquinho aqui com vocês sobre essa tal de aura de vencedor. Ele é um livro que fala muito sobre atletas, ele fala muito sobre esporte. Mas, mesmo que você não seja aí um esportista ou um atleta, assim como eu, uma pessoa comum, eu quero compartilhar esses ensinamentos contigo, porque nós podemos aprender muito com os atletas, porque eles são ali vencedores, são aquelas pessoas que são confiantes, que treinam muito, que competem, que estão ali sempre dando o seu máximo para conseguir vencer as suas competições, para conseguir conquistar as suas medalhas, os seus troféus. E é nesse sentido que eu quero pegar um pouco desses ensinamentos, do exemplo dos atletas e trazer para a nossa vida pessoal e profissional. Porque sempre que eu leio um livro, eu sempre penso como que eu posso aplicar isso na minha vida. Como é que eu posso pegar esses ensinamentos ali do autor, dos exemplos que ele traz, dos cases de sucesso e aplicar na minha vida pessoal, profissional, para mim estar crescendo e se desenvolvendo cada vez mais através desses conhecimentos. E por isso que eu vou compartilhar aqui com vocês como ativar essa áurea de vencedor. Vou explicar o que esse termo significa. E se você ainda não me conhece, prazer, eu me chamo Cristiane e por aqui eu falo sobre desenvolvimento, então se você deseja crescer cada vez mais, já se inscreve aqui no canal, ativa também o sininho aí para receber os próximos vídeos. Mas o que é essa tal de aura? Se nós formos pesquisar, podemos perceber ali que ela pode ter diferentes significados dependendo do contexto. Mas no contexto aqui desse vídeo, ela está se referindo mais àquela energia invisível que reflete o nosso estado físico, emocional e espiritual. Você já deve ter ouvido que nós devemos cuidar da nossa mente, do nosso corpo e do nosso espírito, que são três pilares que sustentam a nossa existência, o nosso dia a dia, que são base para a gente conseguir conquistar as coisas que desejamos, conseguir realizar os nossos sonhos, alcançar os nossos objetivos. Então, essa aura, ela influencia os nossos resultados, o que nós conseguimos conquistar no nosso dia a dia e até mesmo realizar simples tarefas do nosso dia a dia. E nós podemos aqui, pegando o exemplo do atleta que quer conquistar medalhas, troféus, nós podemos colocar como medalhas e troféus na nossa vida os nossos sonhos, os nossos objetivos. Então nós precisamos todo dia estar ali trabalhando, treinando, que nem um atleta, né? Realizando as coisas necessárias, desenvolvendo habilidades, adquirindo mais conhecimentos para que seja possível nós alcançar esse troféu, nós conseguir alcançar os nossos sonhos. E um princípio aqui que esse livro falou bastante é que os atletas, não é que eles não têm medo, mas eles não transparecem que eles têm medo diante das situações, diante ali da competição, na hora que ele vai lá disputar aquele título que é tão importante para a carreira dele. Ele não transparece que ele tem medo, que ele está em dúvida se ele vai conseguir. Ele assume uma postura que não transparece esse medo para os adversários. E nós podemos aplicar isso na nossa vida pessoal também, em que nós não precisamos deixar o medo nos vencer diante das situações, diante dos desafios, dos obstáculos, dos problemas que nós precisamos resolver. Ao invés da gente paralisar diante ali de um problema que surgiu na nossa caminhada, rumo aos nossos sonhos, nós podemos simplesmente começar a pensar como contornar esse problema, como resolver aquela situação ali. E eu sei que nem sempre é fácil assumir essa postura, tomar decisões, agir apesar dos medos, das dúvidas, das incertezas, das inseguranças. Só que quando nós assumimos que o medo não vai nos vencer, isso acaba se tornando uma vantagem psicológica. Porque a nossa maior batalha não são com os nossos problemas externos, com aquilo que nós não conseguimos controlar. A nossa maior batalha sempre é na nossa mente, com os nossos pensamentos ali, e se der certo, e se der errado, e se eu tentar e não conseguir, e assim por diante, aqueles pensamentos que vêm para nos sabotar, nos paralisar nessas situações.
Então nós não podemos nos deixar vencer por esse medo, assim como os atletas não se deixam vencer pelo medo. Eles assumem uma postura ali que eles parecem ser pessoas tão confiantes que não transparecem que eles têm medo. Mas mesmo que lá no fundo, ele tenha um pouquinho de medo. Então é muito como aquela frase: haja como se você já tivesse alcançado os seus objetivos. Haja como se você já tivesse vencido os desafios que surgem pela sua caminhada. Haja como se você não tivesse medo, como se você fosse uma pessoa extremamente confiante, sem receio, sem dúvidas, sem incertezas e assim por diante. De certa forma, finja que você é uma pessoa confiante e não uma pessoa medrosa. E esse é um conceito que a psicóloga americana Amy Cuddy, ela fala muito sobre isso. Finja como se você tivesse aquela habilidade, como se você fosse já ali confiante, que você já fosse aquilo que você quer ser. É como se você já tivesse alcançado aquela habilidade, aquela característica que você quer desenvolver em si mesmo. Tem uma frase também muito famosa que vai se encaixar aqui: vista-se para o trabalho que você deseja. Se você já ouviu essa frase, me conta aqui nos comentários, porque é uma frase muito famosa, talvez você tenha visto ela um pouquinho diferente, mas é você se vestir para aquilo que você quer conquistar. Só que não envolve só um vestir, o seu look. É muito mais que isso. É que a sua aparência, a sua presença ali, ela precisa transparecer isso. Ela precisa transparecer a confiança que você deseja ter. O seu comportamento precisa já ser de uma pessoa confiante, mesmo que você ainda não tenha tanta confiança. As suas atitudes, elas precisam demonstrar isso, que você já é uma pessoa confiante. Porque essa é uma das formas também de estar mudando a nossa forma de pensar e de se enxergar. Existem duas formas que nós podemos alterar a nossa confiança. Uma é através dos nossos pensamentos, se enxergando como uma pessoa mais confiante, como uma pessoa que realmente vai lá e faz, que não é dominada pelo medo. E a outra forma é através da postura, quando você se porta como uma pessoa confiante. E tanto a forma como você pensa e a forma como você se comporta, uma influencia a outra. Na verdade, tanto a forma como você pensa e como você age, elas sempre buscam uma congruência entre elas. Então, se você muitas vezes é difícil a gente mudar o nosso pensamento, a forma como nós nos enxergamos, nós ficamos ali se enxergando como uma pessoa insegura, que não tem a capacidade de ir lá, realizar, fazer aquilo que é necessário. Então você pode ir pelo outro lado e mudar a sua postura, a forma como você age diante das situações, porque aí o seu pensamento, ele vai buscar ter essa congruência. Você vai passar a se enxergar como uma pessoa mais confiante, porque você se portou como uma pessoa confiante. E o contrário também vale, é um outro caminho que você pode estar realizando, que é você mudar a sua forma de pensar e de se enxergar como uma pessoa já confiante, para que a sua postura, as suas atitudes, as suas decisões, elas sejam de uma pessoa confiante. Claro que você pode tentar aí fortalecer os dois lados, tanto o seu pensamento como a sua postura, porque aí você vai acelerar ainda mais esse processo de se tornar mais confiante. Fez sentido para você? Se fez sentido, já aproveita, deixa um like aqui nesse vídeo, porque aí você ajuda ele também a chegar a mais pessoas aí que estão precisando desenvolver a sua confiança. Então, basicamente, é você começar a agir como uma pessoa que já é confiante, que já é uma pessoa aí imparável, que não desiste facilmente das coisas que deseja, que não se deixa dominar pelo medo das situações. De certa forma, você está hackeando a sua mente, porque a partir do momento que você começa a se portar, a se comportar como uma pessoa mais confiante, isso vai influenciar a sua forma de pensar, de tomar decisões ali no seu dia a dia, de se enxergar. Existe uma resistência muito grande quando nós queremos mudar a nossa forma de pensar. Então, indo por esse outro caminho de mudar o comportamento para estar influenciando o pensamento, é mais uma forma de você estar se tornando cada vez mais confiante.
E você vai ali treinando tanto a sua mente como também o seu corpo para ser essa pessoa mais confiante. De certa forma, você vai assumindo um estado de espírito mais otimista, mais esperançoso, que você vai conseguir sim alcançar os seus objetivos, que você não vai ficar desistindo pelo meio do caminho, que você vai conseguir realizar as suas demandas do dia a dia. Você vai ali e acredita que realmente você tem a capacidade. Você começa a ter fé que sim, é possível alcançar as coisas que você coloca como objetivo, alcançar os sonhos que você tanto almeja. E se talvez você tenha um pouco aí de dificuldades para definir os objetivos de cada momento, a traçar um plano de ação para estar entrando em ação e conquistando os seus sonhos, eu criei o meu guia prático justamente para te ajudar nesse ponto, a você identificar o objetivo que você quer alcançar nesse momento da sua vida, mas também os passos necessários para atingir esse objetivo. E além disso, também a desenvolver o foco, a disciplina, a constância ao longo dessa caminhada para você não ficar desistindo pelo meio do caminho. E, inclusive, eu preparei um bônus extremamente especial para esse guia prático, onde eu vou estar te ajudando pessoalmente através de uma sessão de direcionamento a identificar o seu objetivo, a ter mais clareza, a se aprofundar e detalhar o objetivo que você quer alcançar. E você vai sair dessa sessão com um passo real e concreto para começar a aplicar já no dia seguinte dessa sessão. Só que esse bônus, ele depende muito da minha agenda. Então, se você clicar no link que está aqui embaixo, na descrição ou no primeiro comentário, e ele estiver disponível, já aproveita para garantir, porque todo mundo que fez essa sessão de direcionamento falou que ela foi extremamente transformadora, que ela trouxe muita clareza, muita ação, porque você vai justamente após ela se movimentar na direção daquilo que você deseja alcançar. Você vai começar a ter atitudes, a tomar decisões que estejam alinhadas com o que você quer alcançar, com os seus objetivos, para de fato você realmente conseguir alcançar os seus resultados e conquistar os seus sonhos. E se você deseja assumir o controle sobre a sua vida, escrever a sua própria história e se tornar um vencedor que vai lá e faz o que é necessário para alcançar os seus objetivos, eu vou deixar um vídeo aqui onde eu falei como não terceirizar as suas escolhas. Então clica aí, segue assistindo, porque ele vai agregar muito para você aí na sua jornada. E se você chegou até aqui, não esquece de deixar o seu like aqui nesse vídeo para que ele alcance e ajude mais pessoas. E também se inscreva aqui no canal para receber o conteúdo em primeira mão. Um abraço e até mais!